Deus abençoe sua vida e sua semana. Tentando respirar depois de dias difíceis, eu quero começar te lembrando de uma verdade. Você não precisa carregar o peso do futuro sozinho. Talvez você tenha feito planos com sinceridade, investido tempo, energia, lágrimas, e mesmo assim, nada saiu como você imaginava. E quando isso acontece, a frustração grita: será que eu falhei? Será que Deus me esqueceu? Não. Às vezes, o que falhou foi apenas o caminho, não o propósito. Agora, receba esta palavra como uma chave espiritual para recomeçar com paz. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não é um slogan bonito, é um princípio. Consagrar é colocar cada detalhe da sua vida debaixo da direção do Pai. Trabalho, estudos, família, relacionamentos, decisões, sonhos e até aquilo que você ainda não entende. Hoje, antes de você tomar qualquer decisão, eu te convido a fazer um ajuste simples, mas poderoso. Em vez de pedir para Deus abençoar o que você já decidiu, peça para Ele te mostrar o que deve ser decidido. Quando Deus entra no centro, a ansiedade perde força, a confusão começa a clarear e o coração volta a ter esperança. Portas que pareciam trancadas começam a se alinhar no tempo certo e até os nãos se tornam livramento. Fica comigo até o final desta série de partes, porque vamos consagrar juntos tudo o que está travado na sua vida, e eu creio que Deus vai te dar direção, sinais e confirmações. Escreva aqui: Senhor, eu consagro meus planos a Ti. Comente Amém se você recebe essa palavra e quer começar a semana debaixo da direção de Deus. Deus abençoe sua vida e sua semana. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes a palavra consagrar, mas nunca tenha parado para pensar no peso espiritual que ela carrega. Consagrar não é apenas fazer uma oração rápida quando o medo aparece. Consagrar é uma decisão diária de entrega. A Bíblia usa uma ideia profunda para essa palavra. É como pegar um peso que você está carregando sozinho e colocá-lo sobre alguém infinitamente mais forte. Quantas vezes você tentou ser forte o tempo todo? Forte no silêncio, forte diante da família, forte quando ninguém vê. Mas a verdade é que Deus nunca te pediu para ser forte sozinho. Ele te pediu para confiar. Consagrar é dizer: Senhor, isso aqui é pesado demais para mim, então eu coloco nas Tuas mãos. E quando essa entrega é verdadeira, algo muda dentro de nós antes de mudar fora. Muita gente ora pedindo ajuda, mas continua querendo controlar tudo, e isso cansa a alma. Existe uma diferença entre dizer: Deus me ajuda no meu plano, e dizer: Deus, me mostra o Teu plano. A primeira oração mantém o controle nas suas mãos. A segunda coloca o controle nas mãos do Pai. E é aí que a paz começa. Consagrar é escolher Deus como prioridade, não como último recurso. É orar antes de decidir. É buscar a palavra antes de agir. É agradecer antes mesmo de ver o resultado. É confiar que, mesmo quando você não entende o caminho, Deus entende o destino. Talvez hoje você esteja sobrecarregado, confuso, cansado de tentar acertar sozinho. Então faça algo simples agora. Aí onde você está, respire fundo e entregue. Deus não rejeita corações sinceros. Ele acolhe, direciona e sustenta. Escreva nos comentários: eu entrego o controle da minha vida a Deus. Se essa palavra falou com você, declare glória a Deus aqui embaixo. Deus abençoe sua vida e sua semana. Em algum momento da vida, todos nós já nos perguntamos: por que isso não deu certo se eu fiz tudo direito? Você planejou, se dedicou, foi responsável, pensou em cada detalhe, e ainda assim, algo desmoronou. Isso dói, machuca o coração e faz a fé balançar. Mas hoje eu quero te ajudar a enxergar isso por uma perspectiva espiritual. A verdade é simples e profunda. Muitos planos falham porque foram construídos sem Deus no centro.
Não é falta de esforço, não é falta de capacidade. Muitas vezes, nem é falta de fé. É falta de direção. A Bíblia diz em Salmos 127:1 que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Podemos até levantar paredes bonitas, mas sem fundamento. Tudo fica frágil. Existe uma grande diferença entre esforço humano e direção divina. Você pode correr muito, mas se estiver na direção errada, só vai se cansar mais rápido. Pode trabalhar dia e noite, mas se Deus não estiver conduzindo, o resultado vem pesado, vazio, frustrante. Quantas pessoas prosperaram financeiramente e ainda assim perderam a paz? Quantos sim pareciam bênção, mas viraram dor? Talvez você esteja vivendo as consequências de decisões tomadas no impulso, no medo ou na pressa. Mas escute isso com atenção. Fracasso não é o fim. É um convite ao realinhamento. Deus usa até os erros para nos ensinar a depender dele. Quando você coloca Deus no centro, até as perdas se transformam em proteção e os atrasos viram preparação. Hoje não é dia de culpa, é dia de ajuste. Deus não te rejeita pelos caminhos errados. Ele te chama de volta para o caminho certo. Escreva nos comentários: já tentei sozinho e não deu certo. Declare: eu confio em Deus, se você decide recomeçar do jeito certo. Uma das batalhas mais silenciosas da vida espiritual é aprender a soltar o controle. Desde cedo, somos ensinados a planejar tudo, prever tudo, segurar tudo. E quando algo sai do roteiro, o coração entra em desespero. Mas existe uma verdade libertadora. Você não foi criado para carregar sozinho aquilo que só Deus consegue sustentar. Consagrar é, acima de tudo, abrir mão da ilusão de controle. Não é desistir dos sonhos, é alinhar os sonhos com o céu. Quando tentamos controlar cada detalhe, acabamos sobrecarregados, ansiosos e frustrados. Mas quando entregamos, Deus assume. E quando Deus assume, Ele nunca falha. Veja a história de José. Aos olhos humanos, tudo deu errado. Traição, injustiça, prisão. Mas aos olhos de Deus, tudo estava se encaixando perfeitamente. O que parecia atraso era preparação. O que parecia perda era posicionamento. José perdeu o controle da situação, mas nunca saiu do controle de Deus. E isso muda tudo. Talvez hoje você esteja cansado de tentar segurar sua vida com as próprias mãos. Cansado de decidir sozinho, de se cobrar demais, de achar que se não fizer, tudo vai desmoronar. Deus está te dizendo agora: entrega, descansa, confia. Quando você solta, Deus conduz. Quando você confia, Deus trabalha. Entregar o controle não traz fraqueza, traz paz. A ansiedade perde força, o medo diminui e a fé cresce. Você passa a caminhar sabendo que o futuro está nas mãos certas. Escreva nos comentários: eu entrego o controle da minha vida a Deus. Se você sente essa paz entrando no seu coração, escreva: eu confio. A palavra diz em Provérbios 19:21 que muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é o que prevalece. Isso significa que Deus não destrói seus sonhos, Ele purifica. Ele remove aquilo que iria te ferir mais à frente e preserva aquilo que vai te levar ao propósito. Quantos nãos de Deus, que no momento doeram, depois se revelaram livramento. Quando Deus assume, portas se fecham para te proteger e outras se abrem no tempo exato. Pessoas certas aparecem, conexões inesperadas surgem, caminhos que você jamais imaginou começam a se desenhar. Muitas vezes, só depois você percebe: foi Deus quem me trouxe até aqui. Veja Esther. Uma jovem simples, sem posição, sem garantias. Mas quando Deus assumiu sua história, Ele a posicionou como rainha para cumprir um propósito maior. Isso nos ensina que quando o Senhor está no comando, Ele nos leva além das nossas limitações. Quando Deus assume, até os erros viram testemunho. A dor vira aprendizado. A vergonha vira honra. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Absolutamente nada.
Talvez hoje você esteja vivendo uma fase de silêncio, sem respostas claras. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é trabalho invisível. Escreva nos comentários: que o propósito do Senhor prevaleça na minha vida. Declare: Deus está no controle, se você crê nisso. Até aqui, entendemos o poder da consagração, mas talvez o seu coração esteja perguntando: como eu faço isso na prática? Como viver consagrado no dia a dia, no meio da correria, das responsabilidades e das pressões? A resposta é mais simples do que parece. Consagração não é um evento isolado, é um estilo de vida. Consagrar na prática começa com decisões pequenas. A primeira delas é orar antes de decidir. Quantas escolhas fazemos no impulso, na emoção ou no medo? Mas quando você para e diz: Senhor, esta decisão também é tua, você abre espaço para a direção de Deus. Seja em algo grande ou aparentemente simples, Deus se importa com cada detalhe. O segundo passo é buscar a palavra antes de agir. A Bíblia não é apenas um livro espiritual, ela é um manual de sabedoria para a vida. Quantas dores poderiam ser evitadas se consultássemos a palavra antes de agir? Quando você se apoia na direção de Deus, e não apenas na própria lógica, suas escolhas se tornam mais firmes. O terceiro passo é agradecer antes de receber. A gratidão antecipada é uma declaração de confiança. É dizer: Senhor, eu ainda não vejo, mas confio que o Senhor está agindo. Isso muda o ambiente espiritual e fortalece a fé. Consagrar também pode ser simples, como começar o dia dizendo: Senhor, este dia é teu. Ao entrar no trabalho, ao cuidar da família, ao deitar para dormir. Não é sobre tempo, é sobre entrega. Escreva nos comentários: eu consagro minha vida diariamente ao Senhor. Se essa palavra te ensinou algo hoje, escreva: eu escolho confiar. E muitas vezes, antes de mudar a situação, Ele escolhe curar o interior. Talvez você esteja carregando dores antigas, frustrações que nunca cicatrizaram, decepções que você tentou esconder até de si mesmo. Isso pesa. E quando o coração está pesado, até as bênçãos se tornam difíceis de carregar. Por isso, consagrar também é permitir que Deus toque nas áreas que você evita, nos lugares onde você criou defesas para não sofrer de novo. A Bíblia diz que Deus é especialista em restaurar corações quebrantados. Quando você se consagra de verdade, você diz: Senhor, não trata só dos meus caminhos, trata do meu interior. E quando Deus cura por dentro, a forma como você enxerga a vida muda. O medo perde espaço, a culpa diminui e a esperança volta a respirar. Muitas pessoas querem respostas rápidas, mas Deus, muitas vezes, começa com um processo profundo. Ele limpa, fortalece, alinha emoções, restaura a identidade. E isso é amor, porque Deus não constrói nada sólido sobre um coração machucado sem antes restaurá-lo. Talvez hoje Deus esteja te convidando a entregar não apenas seus planos, mas também suas dores. Ele não se assusta com o que você sente. Ele acolhe. Escreva nos comentários: Senhor, eu entrego meu coração para ser curado. Se essa palavra tocou você, escreva: Deus está me restaurando. Chegamos a um momento profundo, aquele em que a palavra deixa de ser apenas reflexão e se transforma em entrega. A consagração verdadeira se confirma quando o coração se dobra diante de Deus. Não é sobre palavras bonitas, é sobre sinceridade. Agora, eu te convido a orar comigo, não como quem repete frases, mas como quem entrega a própria vida. Onde você estiver, aquiete o coração por um instante. Respire fundo. Coloque sua mente e seus sentimentos diante do Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti. Reconheço que sozinho eu não consigo. Reconheço que preciso da Tua direção, da Tua presença e do Teu cuidado. Hoje, eu consagro a Ti os meus sonhos, os meus planos e os meus caminhos.
Tudo o que sou e tudo o que tenho coloco em tuas mãos. Tira do meu coração o peso de querer controlar tudo. Ensina-me a confiar, a descansar e a esperar no teu tempo. Alinha a minha vontade com a tua vontade. Se algo não vem de ti, afasta. Se algo faz parte do teu propósito, confirma. Eu entrego minha família, meu trabalho, minhas finanças, meus relacionamentos e meu futuro. Declaro que a partir de hoje não caminho mais sozinho. Meus passos estão debaixo da tua cobertura. Creio que o Senhor está agindo, mesmo no silêncio. Obrigado, porque o teu amor me sustenta e a tua graça me conduz. Amém. Se você orou essa oração com fé, escreva nos comentários. Eu consagro minha vida ao Senhor. Declare amém se você sente a paz de Deus agora. Provérbios 16:3. Não é apenas um versículo bonito, é um princípio eterno. Quando você consagra tudo ao Senhor, seus planos ganham direção, firmeza e propósito. Talvez as mudanças não aconteçam todas de uma vez, mas elas já começaram. Deus começa a mover peças que você não vê, a alinhar caminhos, a fechar portas que te feririam e a preparar outras que vão te surpreender. A partir de hoje, viva essa entrega diariamente. Ao acordar, diga no seu coração: Senhor, este dia é teu. Ao tomar decisões, ore. Ao enfrentar dificuldades, confie. Ao deitar, agradeça. Consagrar não é um ato único, é uma escolha diária de caminhar com Deus no centro. Lembre-se, Deus transforma fracassos em testemunhos, lágrimas em sementes de vitória e confusão em direção. O que parecia fim pode se tornar um novo começo. Você não está atrasado, você está sendo preparado. Hoje você não apenas ouviu uma palavra, você fez uma aliança espiritual. E Deus honra alianças feitas com sinceridade. Espere por sinais, confirmações e mudanças, porque o Senhor já está trabalhando. Escreva nos comentários: eu consagro minha vida ao Senhor todos os dias. Declare: eu confio em Deus, se você recebe esse novo começo. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa recomeçar e seja instrumento de Deus. Que a paz do Senhor guarde o seu coração e que Ele confirme todos os seus caminhos.